Sabe quando rola aquela vontade de assistir um filme que seja super original, com uma pegada que surpreenda, trazendo alguma coisa que a gente ainda não viu? Aí daí você começa a caçar na Netflix ou na Amazon, talvez em qualquer outro streaming, esse filme que é diferentão. E de repente, você encontra, só que ele é tão diferente que frustra as nossas expectativas. E isso é meio bizarro porque às vezes é disso que a gente está precisando. A Fera Interior é um filme de lobisomem excepcional pela originalidade, só que pode incomodar quem sempre espera ver um filme de monstro pintando o chão de vermelho e que sai cancelando o CPF de todo mundo na história. E galera, ao invés disso, esse filme entrega um significado muito profundo sobre o lobisomem, que tem uma mensagem que consegue atingir a gente de uma forma muito pessoal. Além disso, muito do que faz esse filme valer um momento da sua atenção é ver a forma como essa história é contada, a forma como a mensagem é construída e entregue. Então bora explorar a história da Fera Interior e analisar os segredos por trás de cada cena. O meu nome é Bruno Hess, seja muito bem-vindo ao Ethereum. No interior da Inglaterra, onde ainda estão de pé as ruínas de grandes castelos e florestas ancestrais envoltas em planícies verdejantes, mora Willow, uma menina de apenas 10 anos que vive uma vida aterrorizante. Então, meus amigos, não se enganem por esse sorriso. E quanto ao motivo desse terror, bom, certo dia, Willow começa a desconfiar que a sua mãe está escondendo segredos que podem ser a causa do sofrimento da família. Algo sombrio que está acontecendo com seu pai, um cara chamado Noah, que desaparece na floresta assim que anoitece e a lua brilha no céu. Então Noah ressurge apenas com os primeiros raios do sol do dia seguinte, sempre sujo, exausto e enrolado em uma estranha pele de lobo. O filme tá cheio de referências à lenda do lobisomem, mas são todos truques para te enganar. Começando pelo primeiro, a pintura das fases da lua nas paredes descascadas da velha casa da Willow. O tipo de detalhe que, se você piscar na hora errada, você perde. Esse é um lembrete constante para que toda a família não se esqueça do ciclo da maldição do lobisomem. E aqui vocês me desculpem, mas eu preciso fazer uma observação. Seria tão mais prático apenas colocar um post-it na geladeira escrito "Cuidado com a lua cheia"? Mas falando sério, essa pintura tem um papel importante na mensagem que o filme quer entregar pra gente. A segunda referência é a própria pele do lobo que o Noah veste. Isso pode parecer apenas mais um elemento dramático, mas não é. O lance de vestir a pele remete a antigas lendas europeias onde acreditava-se que xamãs, durante rituais, podiam imbuir a essência do lobo nessas peles para fazer guerreiros se transformarem em lobisomens. Tá, mas por que isso é importante? Porque de acordo com o diretor Alexander Farrell, ele inseriu esses elementos e alguns outros mais voltados para o cenário, especialmente para criar o ar místico de um conto de fadas, com o objetivo de trazer de uma forma lúdica um tema que é super sensível e pesado para muita gente. Só que tudo nesse filme é um truque criado para te enganar, para estimular a reflexão sobre a tal mensagem que nunca é falada diretamente, pois deve ser apenas e tão somente sentida. Muito piegas para um filme de lobisomem? Talvez. E por falar em sentir, que atmosfera incrível. Os momentos da Willow passeando com a mãe pela paisagem do interior inglês é sensacional. Essa beleza e a trilha sonora trazem uma sensação de contemplação, de liberdade tão grande que parece que estamos entrando em um mundo encantado de contos de fada. Não por conta dos elementos fantásticos, mas pela própria atmosfera em si, tá entendendo? E como todo bom conto de fadas, até nas cenas mais felizes se escondem pistas de um perigo que está bem mais perto do que a gente imagina. E aqui esse perigo se revela no jeito de agir dos próprios pais da Willow, nas marcas que ela vê no corpo da mãe. Cara, é muito louco porque esses momentos da Willow com os pais fora de casa criam um contraste tão grande que quando voltamos para casa, tudo fica meio claustrofóbico, sabe? Para fazer a gente sentir como aquele ambiente familiar é hostil e carregado de tensão, com cenas sempre dando close nos personagens com expressões angustiadas. E por trás de portas trancadas, é possível ouvir vozes brigando e se lamentando. Só que quase não é possível entender o que está sendo dito, pois as vozes estão sempre abafadas. Mesmo assim, a Willow fica tentando escutar para descobrir o que seus pais estão escondendo. Por que ele sempre volta pra casa assim? Mamãe? Mãe, tô te fazendo uma pergunta.
Um detalhe interessante sobre esses aspectos da paisagem e da casa da Willow é que as cenas onde se passam dentro das ruínas de um castelo não são um cenário artificial. Elas na verdade foram filmadas no interior do castelo de Harewood, que fica em Yorkshire, no interior da Inglaterra. Um lugar que traz todo um ar de ancestralidade para a história e conecta com uma ideia sutil do pai da Willow se considerar o grande rei da floresta. O cara tem um trono na casa dele que passa um ar de realeza, ainda que o rei sempre pareça uma figura decadente. Pode ser brega, mas eu adoraria muito ter um trono desse. E você? Certo dia, aproveitando um momento de distração dos pais, Willow consegue se esconder no carro deles e acaba indo junto para finalmente descobrir qual é o segredo que eles estão escondendo. E então, chegando às ruínas do enorme castelo de Harewood, envolto pela floresta, a garota descobre o segredo inimaginável. Durante as noites, sua mãe acorrenta o seu pai nas profundezas de um calabouço no castelo, onde fica acompanhado apenas de um pequeno porco que eles levam no carro. E ali, na penumbra sepulcral, o pai de Willow se transforma em um lobisomem. E bom, eu acho que eu não preciso dizer o que acontece com o pobre coitado do porco, não é? O grande truque criado para nos enganar é que o lobisomem não é literalmente real. Que é um lance que acaba irritando muita gente que chega para ver esse filme. A parte legal e interessante que eu quero discutir com vocês é como essa ilusão é construída e por que o filme segue por esse caminho. De acordo com o diretor Alexander Farrell, o objetivo dele era comunicar uma ideia que é muito pessoal para ele, de algo que ele pessoalmente viveu quando era pequeno e ele sabe que muitas pessoas também vivem ou viveram algo semelhante. A sensação de viver o terror psicológico de uma ameaça doméstica, de um monstro que não vem de fora, mas que mora com você. E daí a coisa começa a ficar realmente interessante porque temos essa garotinha que sempre viveu sobre um clima de hostilidade e tranca as portas do próprio quarto com medo do pai. Para ela, o grande segredo não é se o pai é ou não um lobisomem, mas o porquê ele se transforma em um lobisomem. Quer dizer, de tantas figuras monstruosas que a Willow poderia ter imaginado, por que passou a ver o pai especificamente como um lobisomem? E para você entender melhor isso, primeiro a gente precisa falar sobre o motivo do filme jogar com essa ideia do lobisomem ser ou não real. Qual o problema? Não é nada, só a mandíbula canina. Eu tenho isso desde a infância. Sente só. Você é muito bobo. Através da perspectiva da Willow, a gente começa a ver o drama da família por um filtro muito peculiar. A imaginação dela transforma tudo num conto de fada sombrio, onde o pai se torna um monstro e, ao mesmo tempo, é uma vítima de si mesmo. E tem um detalhe aqui que é o coração dessa história. Willow é o que a gente chama de uma narradora não confiável. Mas o que isso significa? Basicamente, um narrador não confiável é uma técnica usada tanto em livros quanto em filmes, onde a história é contada por um personagem que não enxerga as coisas de forma totalmente racional ou honesta, seja por inocência, trauma ou uma confusão emocional. Isso faz com que a gente questione tudo. O que é real? O que é fantasia? Será que o monstro existe mesmo? Ou ele é só uma forma que a garota encontrou para lidar com o medo dentro de casa? Nada é preto no branco e é aí que mora a força desse filme. E eu sei que essa coisa pode parecer meio estranha para um filme de lobisomem. Agora, quer ver outras histórias que tem muito dessa pegada? Por exemplo, O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro, que tem análise aqui no canal. Agora, se você quiser um outro exemplo, fora desse nicho de fantasia que eu trago aqui no canal, tem, por exemplo, O Dom Casmurro, do Machado de Assis, com aquele clássico enigma de Capitu traiu ou não o Bentinho. Agora, o grande problema desse filme, e eu chamo isso de problema porque essa escolha criativa em um filme de lobisomem acaba tornando o filme pouquíssimo comercial. E o que eu quero dizer é que, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas que procuram um filme de lobisomem não quer ter a frustração de não encontrar um monstro que seja literal. Principalmente em um filme que não tem um lobisomem que sai cancelando o CPF de todo mundo na história. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acredito, e aí a gente pode conversar nos comentários, se vocês concordam ou não, que o fato do lobisomem não ser literal nessa história
torna tudo mais incrivelmente pesado e original. Ainda que eu também sinta falta de um pouquinho de brutalidade. O que eu acho é que essa perspectiva do foco do terror psicológico cria camadas que geralmente a gente não vê serem muito trabalhadas no gênero, salvo algumas exceções como, por exemplo, A Companhia dos Lobos e O Lobisomem de 2010. E eu tenho críticas sobre o filme, ele não é perfeito, mas vamos deixar isso para o final do vídeo, porque agora vamos responder aquela pergunta: por que o Willow imaginou que seu pai era um lobisomem dentre tantas possibilidades de monstros? O filme não responde essa pergunta pra gente de forma direta, mas ele joga pelo menos 2 pistas na nossa cara e deixa lá, pra gente descobrir ou não. Vamos começar pelo mais importante, que é, desde o início da história, a Willow tinha nas mãos uma inspiração para imaginar que o pai dela se transformava em um lobisomem. Através do livro Caninos Brancos, que é um romance que lida muito com a questão do amor versus agressão, ou, em um sentido mais abstrato, lida com a dualidade entre o bem e o mal, em uma história sobre um lobo selvagem que passa várias vezes por uma transformação de um animal agressivo para um animal bonzinho, algo muito semelhante que acontece com o pai da Willow. Quanto à segunda pista, ela só é menos importante porque, infelizmente, o filme entrega ela incompleta. E aí, meus amigos, a gente tem que ficar queimando a mufa para juntar as pecinhas do quebra-cabeça. A segunda pista é o seguinte: o filme começa com um provérbio que diz: existem 2 lobos dentro de todos nós. Eles estão sempre em guerra. Provérbio. Só que esse provérbio aí tá incompleto. Agora, olha só como a versão completa desse provérbio se conecta com a referência do livro Caninos Brancos e enriquece a metáfora do pai ser um lobisomem. Existem 2 lobos dentro de todos nós. Eles estão sempre em guerra. Um é mau e o outro é bom. Eles disputam o poder sobre mim. Quem vai vencer será aquele que eu escolho alimentar. Esse provérbio tem variações, mas a essência é essa, ok? Essa ideia da dualidade entre o bem e o mal aparece em uma frase que o pai da Willow sempre repete: nada vai mudar. 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 Que basicamente significa que ele está fazendo a escolha sobre alimentar o seu lado mal. E a mãe da Willow também faz essa escolha, pois ela reafirma a frase. E aquele pobre porquinho que serve de sacrifício, aquele que entregam lá para o lobisomem, é uma representação da escolha de alimentar o mal que ambos os pais dela fazem, por não terem forças para enfrentar a situação ou apenas por preferir viver em negação. E tem um outro filme que vocês devem conhecer, que usa essa metáfora do porco de um jeito muito legal também, que é A Garota da Capa Vermelha, que aliás foi o primeiro vídeo que eu postei de análise aqui nesse canal. Se você ainda não viu, confere lá depois. Eu ainda estava aprendendo a falar pra câmera e dava umas gafes. Mas o conteúdo tá bem legal e tem muito a ver com esse vídeo aqui. A Fera Interior é um filme muito interessante, mas ele merece também algumas críticas, começando pelo fato do provérbio incompleto do início da história. Eu não sei vocês, mas eu acho meio negligente por parte do diretor simplesmente jogar essa ideia incompleta como se a gente devesse adivinhar o que tá na cabeça dele. Eu fiz uma pesquisa para descobrir essa resposta e poder conectar isso com outras ideias, mas quem assiste e no mínimo não dá um Google, dificilmente vai chegar a essa sacada também. Outro ponto que é de lascar é que tem pelo menos 2 pontas soltas que gritam durante o filme, que é o cachorro que o avô da Willow leva de presente para ela e simplesmente some. E eu fiquei pensando, pô, será que moeram ele para fazer linguiça e esqueceram de falar pra gente? Aí a sacanagem fica completa porque a segunda ponta solta é que o avô também some. O filme termina sem dar uma conclusão sobre o que aconteceu com o velho e assim, nem tudo precisa ser mostrado, às vezes só basta uma sugestão, mas isso não ficou legal, parece descaso com o personagem. E por último, algo que me pareceu descaso também, embora eu saiba que não foi descaso porque eu li a entrevista do diretor, então eu entendi qual foi a intenção dele, só que de novo, não ficou legal. Eu tô falando da conclusão do arco da jornada emocional da Willow, que simplesmente não existe. Fica a ideia no ar de que a ameaça foi superada, só que o trauma ainda está ali. E beleza, só que a forma e não o conteúdo de como essa mensagem é entregue acaba deixando um gosto meio amargo no fim. Mas de forma geral é um filme que enriquece o gênero de lobisomem, apesar dele não existir de fato na história. E quanto a vocês que me ouvem aí, vocês curtiram esse filme? Me conta aí a sua opinião, que galera, é a parte mais importante pra mim. É a participação de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise.